Olá, meu nome é Gilvan Badic, faço parte do IBEF, do Comitê Qualificado de Conteúdo de Empreendedorismo e Gestão. Sou sócio da IMEG, uma boutique de negócios e finanças corporativas, especializada em gestão interina e M&A. Tenho ao meu lado o co-host Orlando. Olá, eu sou Orlando Calimã, sou empresário, atuei como advogado na área empresarial e de governança corporativa, entusiasta do futebol, sócio estatutário de um time que passou por um processo de SAF ultimamente. Estamos aqui para aprender um pouco mais sobre esse assunto e outros mais ligados à profissionalização do futebol no Brasil e no mundo. Nosso convidado de hoje é Eric Azeredo. É uma honra tê-lo conosco, Eric. Vou falar rapidamente o currículo, que é bastante extenso. O Eric é advogado, atuante na área de esporte e entretenimento já há muitos anos. Também é professor e empreendedor. É ex-jogador de futebol. Foi coordenador de contratos do Curitiba Futebol Clube, lá do nosso Coxa, né? É vice-presidente e corregedor do TJDU, Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo. Unificado do Espírito Santo. Né? Perfeito. Procurador do TJDES, além de outras coisas aqui. É um prazer, é uma honra, na verdade, estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa conversar sobre futebol, sobre esporte de modo geral, profissionalização, parte de gestão, algo que eu sou apaixonado. E, na verdade, é uma necessidade mesmo do futebol enquanto negócio mesmo, que a gente está pensando não só como paixão, né? Tem a paixão, Perfeito, que é fundamental, e a parte do negócio. Então, é uma combinação que é interessante e tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje. Muito bom. A gente tem muitos tópicos, né? A gente estava aqui conversando, tem muitos tópicos para abordar. A gente vai começar pelo principal que está em voga hoje, claro. Mainstream aí, todo mundo falando, né? SAF. Então, para a gente pegar para o ouvinte aí menos atualizado, claro. O que é SAF, né? O que significa essa sigla e o que ela representa, né? Como mudança para o futebol. Claro. É uma coisa recente, né? Desde quando ela tem operado aqui no Brasil, funcionado. E como é que você enxerga em termos de oportunidade, negócios? Por favor. Vamos lá. Para começar pelo começo. A gente fala de SAF, as letrinhas, Sociedade Anônima do Futebol. Basicamente é isso. Fez um ano agora, então é bem recente mesmo, né? Mas quando a gente fala de SAF, a gente não pode esquecer da parte de clube-empresa, não é de agora. Quando a gente fala de clube-empresa, já vem desde antes a questão do clube-empresa, né? Da limitada de clube-empresa. E hoje vem a questão da SAF, da SA, a Sociedade Anônima do Futebol. Clube-empresa foi anos 2000? Teve até antes, chegou até antes anos disso. 90? Porque teve uma questão da limitada, né? De você... Um grande case que eu lembro da época era o Botafogo de Ribeirão Preto. Né, que tem toda uma história bem interessante de um clube empresa. Tá, não vamos muito longe. Se a gente não quiser falar de SA agora, de SAF, o Bragantino, né? Sim. O Bragantino hoje recente, porque é da Red Bull. E ali é um case totalmente bom de conversar, porque tem na Europa, tem nos Estados Unidos, agora tem aqui. E é um modelo diferente de outros que a gente pode conversar em termos de grupos esportivos que estão no esporte. Né? Esportivos no esporte é bem redundante, mas é o Manchester. O Manchester você tem vários times que você compõe o Grupo City. O Grupo City. Que é diferente do Red Bull. Mas voltando, depois a gente pode até falar mais sobre isso, mas voltando da SAF, o que eu falo sempre com quem não entende muito do assunto, né? O clube tem dono. Você tem dono. Você vai ter toda uma parte de compliance, de regras estatutárias e tudo, você gosta de direito empresarial, que você tem que seguir como é SA normal, como a cidade anônima. Então você tem delimitados ritos, a parte da assembleia, transparência, governança. E como até eu comentei bem no início, quando você fala de negócio hoje de futebol, isso é fundamental. Você não pode pensar em futebol só do lado do torcedor apaixonado. Qual marca vai querer se associar óbvio. A uma entidade que não está organizada? Exatamente. Né? A transparência, né? Quando você fala de você saber os recursos, as despesas, onde o dinheiro está vindo, está saindo, isso é fundamental. Então, a SAF hoje veio para ter essa oportunidade, vamos já falando da oportunidade que você comentou, dos negócios no sentido de que, primeiro que infelizmente, é uma realidade, os clubes brasileiros, financeiramente falando, são também combalidos, para dizer o mínimo. Então, fruto de más gestões, Más gestões, exatamente. E é engraçado de governança também, total. Porque é uma associação. Exatamente. É muito mais difícil gerir uma associação. Exatamente. Que todos são donos. Todos, exatamente. E ao invés de uma diretriz, um direcionamento, exatamente. Um planejamento estratégico de longo prazo. Exatamente. É perfeito. É exatamente isso. Mas até mesmo existiam antes travas, de alguma certa forma, de você tentar
punir aquele mau gestor na associação. Só que, infelizmente, ainda na prática, a gente não conseguiu ver muitos casos acontecendo nesse sentido. Agora, com a SAF, na situação do dono, como você está falando do dono, de toda essa parte de compliance, é algo que a gente tenta... Até a responsabilidade fica mais clara. Exatamente. Também. Né? E não só mais clara, mas também na parte da culpabilidade, da punibilidade, você consegue enxergar um caminho talvez mais visível e transparente nesse sentido também. Perfeito. E a gente está vendo que esse movimento tem ganhado muita força. Foram feitas SAFs em clubes relevantes aqui no Brasil, né? Claro. Então, assim, clubes pujantes. E está acontecendo um movimento interessante, ganhando capilaridade, SAF em diversos clubes, digamos assim, não só de Série A, de Série B, clubes de Série C, de Série D. De perspectiva regional até, nem de atuação nacional, né? Perfeito. Como é o caso aqui do estado, né? O Rio Branco hoje é um time de atuação bem regional, recente, bem recente. A gente vê que dá um passo à frente aí na sua profissionalização. Né? Antes até da gente entrar nesse ponto para falar um pouco do Estado do Espírito Santo, que acho que é um tema bem legal, mas ainda fechando aquele entendimento de SAF, acho que vale pontuar, a sua explanação foi muito interessante, que é o seguinte: primeiro, pela natureza jurídica de como ela é concebida, ela necessariamente, organicamente gera um incentivo ou gatilhos de profissionalização, exatamente, né? E de melhor gestão, né? Os organogramas, né? Pensa como empresa. A gente falou de compliance, falou de transparência, mas você vai ter o quê? Os organogramas bem definidos, quem faz o quê, as funções, o plano de cargos e salários, digamos assim. Então você tem tudo isso bem constituído e bem claro. Eu quero entrar como gestor do clube. Beleza. Você quer ser gestor do clube? Executivo de futebol, né? Que é uma profissão realmente bem relevante hoje em dia. Quais são as mínimas qualificações que você vai ter? Perfeito. Como é que você vai, para chegar ali, o que você tem que passar por onde? Então, são detalhes realmente que você começa a pensar o todo. Isso até uma parte da CBF está começando até, a gente tem que falar nesse sentido, a buscar, por exemplo, o treinador. Antigamente, você não tinha nenhum tipo de mínima qualificação. Bastava você falar, eu acho que eu sei jogar futebol, eu acho que eu entendo um pouquinho daqui, você é treinador. Não é assim. Até porque, claro, você tem a lista tratada com pessoas, né? O tempo todo. Então tem que ter a parte técnica, a parte de gestão de pessoas. Então, as qualificações de certificações mesmo que você tem que ter de treinador. É um gestor, né? E a gente vê o fruto disso, né? O próprio Ramon, que hoje é treinador, ele fez todas as trilhas de conhecimento. É verdade. Da IBF Academy, da CBF Academy. Né? Então, é interessante. Tem um ponto também, o Gilvan e Eric, que analisando, né, o histórico que a gente tem, década de 90, o início dos anos 2000, os clubes de futebol no Brasil se assemelham um pouco a governos, né? Porque os mandatos vêm e vão, e a gente estava falando de punibilidade anteriormente, né? Eu acabei meu mandato, eu vou embora. Exatamente. O clube fica. Empurra o problema para o próximo. Exatamente. E como o que a gente tem visto, né, em alguns casos, em cases no Brasil e no mundo, eu tendo um fundo ou um grupo investidor, ou vários, até que você vai explorar um pouco esse assunto, né? Quando a gente chega nas SAs, nas SAs abertas, né? Que com ações em bolsa, a governança que eu tenho que ter, a relação de minoritário com majoritário, de controlador, assim, isso dá um accountability, né? Eu consigo chegar e deixar o meu torcedor e o meu acionista mais tranquilo de que as coisas estão planejadas. E se não for, eu vou trocar o presidente, eu vou trocar os gestores, porque tem recurso e tem alguém por trás que vai tomar prejuízo se isso não acontecer. No clube, é isso que você falou, vai jogando para frente. Né? Qual o valor das dívidas contabilizadas e não contabilizadas que existem não nos tem clubes aí, vamos falar sinceramente, se não fossem associações do jeito que foram sempre tratadas, não tinha nem recuperação judicial, já tinham falido há muito tempo. Você não tem como ter fôlego de tirar daquela situação. E é muito incentivo governamental para isso não acontecer. Não, porque você tem várias situações. Cria uma loteria, cria não sei o quê. Você vai criando formas de tentar tirar daquele buraco. De socorrer, né? De socorrer, exatamente. São as formas de você tentar socorrer. Mas você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu sempre falei com as pessoas. Clube de futebol, até então associação, beleza, né? Mas mesmo sendo associação, qual é a equação básica de um gestor? Receita e despesa. Você tem que minimamente gastar menos
do que você ganha. Gerar fluxo de caixa positivo. Então isso é simples. Você foi presidente de uma associação, eu também fui presidente de uma associação. Não é isso? Exatamente. Eu sempre falava, futebol, no modo geral, assim, não tem mistério. Você sabe a fonte de receita, não vai ter surpresa ali. Vamos lá, bem rapidinho. Venda de jogador, ok. Direito de transmissão, ok. Se você tiver naming rights, ok. Publicidade, né, propaganda, de modo geral, ok. E tem uma situação que o pessoal fala de sócio-torcedor. Estava até errado, né? Vamos falar a verdade em termos de nomenclatura, que na verdade é um associado torcedor. Estamos falando de associação, não é sócio. Agora vai virar sócio. Agora vai virar sócio, que é uma empresa. Então, quer dizer, você vê isso aí, até Instituto de Solidariedade também, que é a parte de formação de atleta, tá aí. Teu ganho tá ali. Então você sabe que você vai ganhar. Você tem as linhas de receita muito bem delimitadas, né? Exatamente. Então, você tem que explorar aquilo que está na sua frente. Vou fazer um programa de torcida diferente, vou trazer o público aqui, uma parceria ali, eu vou valorizar meu produto para começar a ter um valor melhor de venda de televisão. Se minha marca tá boa, vou licenciar produto. Exatamente. E aí essa parte da gestão, por isso que eu falo como advogado também, é muito ligado ao jurídico, né? A gente tem essa noção de quê? De entendimento de gestão de risco, gestão de crise, que a gente fala sobre isso. Quando você fala de futebol, isso é muito claro. De contrato, venda de jogador. Você tem que entender como funciona a venda de jogador. Como é que funciona um pré-contrato? Se você não tiver essa noção, você nunca... Vou dar um exemplo bem rápido para você. Você perde seu ativo, né? Exatamente. Acho que você ia chegar nisso. É isso, exatamente. Está nessa conexão boa. Que é o seguinte, você faz um pré-contrato com 6 meses. Se você tem contratos, por exemplo, campeonatos menores, regionais, que você não tem relevância, no sentido de ter um contrato mais longo, ele faz o contrato contigo no mínimo de são 3 meses, 4 meses. Quando acaba o campeonato, ele já está em outro time, porque ele já assinou desde o começo do ano com aquele outro time. Aí eu te pergunto, quando você vai ter receita com venda de jogador? Nunca. Se você geriu dessa maneira, sem esses devidos cuidados, sem o devido entendimento de como funciona esse mecanismo, você tem poucas linhas de receita e você perdeu uma das principais. Já perdeu. Né? E aí você pensa como? Não, vou pegar a base. Ok, é fundamental. Tudo na vida, que eu até falei esses dias também, em relação até ao futebol feminino, que depois a gente pode até tentar comentar se der tempo, é a parte da base. Você tem que ter base. A estrutura está ali. E a base funciona dessa forma. No primeiro contrato tem tantos anos de limitação do primeiro contrato. Doutor, não consigo. Se eu não consigo pagar 4 meses, como é que eu vou pagar 2, 3 anos de contrato? Se você não consegue pagar isso aqui, você nunca vai ter essa forma de receita. Então é uma forma de você tentar estruturar. Senão a equação não fecha e você não consegue trabalhar em cima disso. Para a gente ainda pegar um tema, acho que talvez mais quente da SAF, que quando você teve sua fala foi o que me gerou também, é o seguinte. A gente está falando de profissionalização, de gestão, de planejamento. O futebol mexe com paixão, né? E aí, assim, você tem o desempenho esportivo, que é uma coisa que é mais tangível, objetivo, que gera dinheiro, né? Gera receita. Porém, você aí mistura com a questão do torcedor, né? Da paixão. Isso mexe um pouco. Como é que você está vendo? A gente... O Vasco, eu acho que é um ponto interessante. Eu vou fazer um paralelo aqui. Vasco e Botafogo. O Botafogo fez a SAF recentemente e está em primeiro lugar do campeonato. Então, a torcida deve estar... Mas vou dar um parênteses para você continuar não interrompendo, dando uma liga para você. O Botafogo, vocês lembram aqui, como é que foi no Campeonato Carioca? Acabou agora recentemente. Perfeito. Não classificou nem para semifinal. Né? Perfeito. Entendeu? E aí foi a crise. Né? Assim, crise assim. Foi uma pequena crise. Mas foi. Você não ia ali, mas acabou sendo o tempo que ele precisava para treinar o time, formar como está hoje. Pois é, porque... E a estabilidade de um gestor, de uma SAF ali, foi justamente, o Castro está no caminho certo. Exatamente. O treinador quase caiu, né? E aí hoje vem o reconhecimento pelo trabalho por estar numa posição, né? Na primeira posição. E ninguém esperava. Você esperava? Não, você esperava? Ninguém esperava. Hoje a posição que ele está. Então é algo realmente interessante você comentando. Interessante. E aí, fazendo o paralelo oposto, o Vasco não está bem no campeonato, né? O Vasco, o time dos meus 2 colegas aqui, né? Não está bem. E aí você já vê a torcida protestando contra a SAF, os gestores da SAF, né? Então, assim, que se a gente olhar como empresa, aí voltando até para o meu métier aqui do meu dia a dia, quando a gente pega uma empresa que a gente classifica como um trabalho de reestruturação, você pegar um projeto para você fazer um turnaround de uma empresa, é algo que desde o diagnóstico você tem um alinhamento muito claro, porque não é do dia para a noite. Exatamente. Não é do dia para a noite que você consegue fazer um trabalho de reestruturação. Exatamente.
Os clubes, né, em sua maioria no futebol brasileiro, eles são projetos de reestruturação, talvez a gente possa dizer, né? Muitos deles. Então, assim, o resultado não vai vir do dia para hoje. Só que o torcedor entender isso é que é mais difícil. Não, exatamente. Né? Você falou até de reestruturação, me lembra até um caso, não chega a ser uma refundação, mas eu sou muito ligado, como você até comentou, do Curitiba, que eu, né, de ser morado em Curitiba, até hoje tem parentes, vou sempre em Curitiba. Depois conta um pouco da sua história no Curitiba. Claro, estava até na PUC do Paraná, ultimamente eu estava como coordenador do direito esportivo lá. O Atlético Paranaense é um exemplo, não é SAF, não é empresa, até o escudo, tudo foi modificado. E hoje, infelizmente, eu até como, né, tá mais próximo do Curitiba, mas eu tenho muito amigo no Atlético, você vê essa diferença que ficou muito grande. Relação à Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. O Atlético Paranaense trouxe o Lothar Matheus. Você lembra Mateus, lá atrás? Lá atrás, exatamente. O projeto é antigo. Aí teve a Arena, tudo bem, a gente vai entrar no mérito. Né? Da Arena ali que tem pessoas que podem falar de uma forma ou de outra em termos de subsídios ou não, que foram feitos. Aí é outra história. Sim. Mas eu tô comentando assim, da parte de gestão que eu conheço do pessoal lá. É diferente. Primeiro gramado artificial. Já foi. E você lembra por que a gente brincava lá? Porque realmente não pegava sol. Curitiba é uma cidade por si só, né, que eu gosto muito de lá, mas a gente brinca Londres, porque chove bastante. Então, nem os dias de sol pegava naquele local ali. Então era muito difícil. Você pega elementos do Atlético Paranaense justamente de inovação. Claro, e o CT do Caju, coisas, nossa, é impressionante. E desde a época atrás. Então a gente está falando até de modelos de que não são ainda, não sei se deverão ser ou não, em termos de SAF. Perfeito. Mas quando você também fala do Vasco e da SAF do Vasco, a gente está falando sobre isso, os ativos, você entende tudo de uma empresa, mas qual é o principal ativo de um clube de futebol? É a torcida. É a torcida que é o seu principal ativo. E aí fica sempre a pergunta que eu falo com todos os meus amigos, as pessoas que conversam sobre o tema. Vão ter o devido tempo ali de esperar? Não. Nosso projeto, como você falou, reestruturação, é médio e longo prazo. O que é isso, Gilvan? 2 anos, 2 anos sem ganhar nada? Como é que é isso? Porque se você parar para analisar como gestor, aí já tira um pouquinho a parte de advogado, entra como gestor de esporte, né, que eu também sou. Depende do teu time, né? Portugal, na Europa, de modo geral. Meu campeonato... Vamos falar de Portugal, que eu gosto muito, enfim, família portuguesa. O campeonato do Sporting, do Benfica e o Porto é um. O Braga tá tentando chegar naquele bolo, tá sempre beliscando ele agora. Tem uma parte que o disputa ali, fica em 5º, 6º, 7º. Esse é o campeonato. E o resto para não cair. Isso é um modelo de você entender como negócio. Onde é que tá meu market share aqui? Onde é que eu me situo? Perfeito. Mas aí eu digo assim, traz para o Brasil. Você vai comer, a gente como vascaíno, vamos pensar de modo geral assim. Tá lá afundado de novo. Quando a gente tá falando agora, tá afundado nesse momento. E aí, se acontecer uma queda de novo, como é que fica? Sim. Até o treinador não ter sido demitido ainda é algo que ainda tá, né? Aí eu não sei, porque eu não tenho acesso tão assim lá dentro. Será que é a multa? Não é a multa? Já pensando de uma forma de negócio. Já que a multa é 9 milhões, aí não sei se justifica, né? Porque isso eu sempre trabalhei na parte de futebol como advogado muitas vezes. Eu falava com o presidente à época, presidente, 3 técnicos, vai demitir um, e o passivo trabalhista. Não! Aí aquela história, dá um jeito. Aí o dar um jeito depende de cada um, é meio subjetivo. Mas é isso. São as decisões tomadas. O Vasco é interessante, conecta com um tema que a gente falou anteriormente, que são as linhas de receita. O Vasco, nos últimos anos, nunca conseguiu segurar um jogador ou comprar jogadores. Exatamente. Porque não tinha caixa para fazer isso. Exatamente. Hoje, o Vasco fez compra mesmo, né, de jogadores, adquiriu os direitos dos jogadores. Investimento. Por vários anos à frente. Então, Pedro Raul, vou dar um exemplo, que para a torcida hoje não está indo muito bem, está recebendo proposta. Talvez para uma reestruturação, ele não vai sair de graça. Perfeito. O Pumita Rodrigues sendo convocado o tempo todo, e outros jogadores, o Piton quase foi convocado à seleção brasileira. Estou falando do Vasco, que é o nosso dia a dia. Claro. Mas, tipo assim, antes era como você falou. Passava a temporada, acabava a temporada, trocava o time todo. E vinha jogador de empresário, que a gente brinca, né? Vem empréstimo, vem uma coisa assim. Até porque devem muito. Também tem essa parência pra você. Tem muito clube que, infelizmente, tem essa... Infelizmente, porque assim, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Profissionais bons e profissionais ruins. A gente fala de empresário, de agente jogador, né? Intermediário, na época voltou a ser agente, agora a nomenclatura. Tem muitos bons. Sem dúvida. E tem uns que realmente... Mas qualquer profissão na vida. Qualquer profissão tem isso. Mas quando você fala do agente, hoje, que você está comentando, é interessante por quê? Vamos falar do Vasco, que você está comentando do Vasco. Tem situações ali que o cara estava devendo. Na hora de você socorrer, você colocava o dinheiro.
E aí você tem uma situação ali, como é que você faz depois? Né? Tem que pagar. É uma dívida que você tem. Mas não é só o Vasco, não. Tem vários outros clubes também nessa situação. Então, é interessante estar comentando por isso. Um time hoje, você tem que ter essa visão de longo prazo. E aí, os jogadores estão trazendo... Vai ser... E vou além. Aí eu vou além, que é uma coisa que eu sempre questionei nos clubes que eu trabalhei, onde tive intimidade de poder falar. Os caras traziam muitas vezes gestores, dirigentes. Vamos falar de dirigente, né? Você gosta de falar de dirigente, antigamente. Que até, enfim, dirigia nada muito, de acordo com o treinador. Um treinador. Você é meu treinador, Gilvan. O que você quer de jogador? Quero tal. Aí te manda embora para 3 jogos. Aí todos aqueles atletas, a maioria que tá ali, serve pro teu jogo. Aí o que acontece? Eu não tenho planejamento nenhum de nada, de gestão. Eu contrato você, que não tem nada a ver com o perfil dele. Aí você, não, quero trazer jogador porque agora tem esse perfil. E aí? Aí o que acontece? Vai enchendo elenco. Enchendo elenco. Não, e acho que preciso falar uma coisa que é interessante, que é o seguinte. Esse inchar o elenco, isso tudo é, para nós gestores, passivo. Você está criando uma dívida, né? É contas a pagar. E o grande detalhe que foi o que você puxou, que é o seguinte, e muitas vezes você está queimando o seu ativo, porque tem um detalhe. Queimando o seu ativo, você exatamente. Gera o passivo, porque é o contrato, mas ele é um ativo seu. Ele é um investimento. Tá depreciando. E você muitas vezes queima ele totalmente. Vem o outro treinador, você fala, eu não vou mais... Esse jogador está fora dos planos. É isso aí. E você simplesmente encosta o cara, e era um cara que poderia ser uma Mas não é só encostar, que aí vem lá também jurídico, que as pessoas não têm... Tudo, tá vendo? Tudo é um conjunto. O que eles faziam? Vou treinar separado. Treinar separado, não só tá depreciando, não só tá colocando lá embaixo, aí tem a parte do ser humano mesmo, da ciência moral, essa parte toda, que ainda tinha, se ele saísse do clube, ainda ia botar na justiça. O risco, né? Tinha um risco muito... Ia perder essa ação. Então, quer dizer, você tá vendo? É um conjunto que as coisas se conectam aqui. Então as pessoas têm que ter essa noção. É por isso que eu sempre tenho no Barcelona, que sempre cita, né? Eu sempre falei com os amigos, você quer ter um time? Quer ter uma SAF? Eu tô com os amigos agora, ultimamente. Qual o teu estilo de jogo? Já definiu? É toque de bola? Você vai contratar um treinador no perfil daquilo que você trabalha no seu clube desde a base. Aí o garoto vai subindo na base, tem tempo? Não tem. Por quê? Você vai ter sempre aquele elenco ali em conformidade com o que você pensa. A base é formada a partir disso. Exatamente. Nas canteiras lá na Espanha. Na Espanha, né? Nas canteiras. Você falou de base, me deu um input aqui que assim, lá na empresa a gente analisa tese de negócio, né? Tese de investimento. Então, o que eu tenho falado sobre SAF com as pessoas que eu converso é o seguinte, as pessoas também se iludem muito ou começam com um sonho, né? Então, vamos pegar um universo aqui de time que está na Série C, por exemplo, e o cara já começa a pensar altas cifras, sem um valuation, sem uma precificação correta, já gera uma expectativa muito alta, e também uma expectativa esportiva. O projeto é ir para a Série A. Bom, será que esse deveria ser o projeto mesmo? Eu costumo dizer o seguinte, olha, tem alguns casos no Brasil também de clubes que, vou chamar de tese novamente, que antes de SAF, inclusive, investiram no conceito de minha tese é ser um clube formador. Eu sou um clube formador. Muitos casos. Então eu acho que tem alternativas como visão de negócio, tese de investimento, que eu acho que são muito mais atrativas. Inclusive, quando a gente está olhando para essa questão de abertura de mercado de capitais, investidor, private equity, né? Então, assim... Isso tem um caso para te contar daqui do estado. Vamos lá. Já me deu uma dica aí que a gente já entrar nesse Olha, eu não vou deixar você fugir. Enquanto você fala aí, você depois pensa. Eu quero que você conte para a gente algum case aí, algum caso da sua época no Coxa. Vou lembrar. Algum que possa contar, claro, hein? Também tem isso. Em 2011 você estava lá no Coxa? Em 2009 eu estava quando caiu com o Fluminense. Em 2011 você estava lá? Em 2011 não. Eu achei que você estaria feliz. Não, eu não estava mais no time, eu morava lá, não pude ir no estádio, mas estava na minha casa em Curitiba, da Copa do Brasil. Aquele famoso jogo. Nossa, campeonato. Aquele foi terrível, mas eu lembro bem. Então, voltando aquele negócio do clube formador, é um case daqui. Do Espírito Santo, a gente pode falar. E até eu fico com muita vontade, que eu conheço de perto, conheço as pessoas envolvidas, que é o Porto Vitória. Né? Também. Da família, né? Da Maeli lá, enfim. Eles têm todo um planejamento que eles tinham. Isso posso falar, isso não, eu posso falar que não é problema nenhum. De 10 anos, por exemplo. Em 7 eles conseguiram chegar àquilo ali. Mas por quê? Sempre foi uma visão de empresa, de negócio, qual é o business, formação. Agora conseguiram o certificado de clube formador. Gente, é muito difícil. Não é simples você ter. E agora, esse ano, eu até fiquei muito feliz que eles conseguiram. E para agora, tem 2 anos que começaram a ter time no profissional. Porque até então não tinha time profissional.
E até uma tese que eu falei, mas vem cá, conversando com o Vinícius, vai ter time no profissional, né? Não tá fugindo um pouco? E aí tem toda uma questão também de obrigatoriedade, que aí você não tem onde fugir, você ter ou não ter participar, mas vai também uma situação interessante. Participar das competições, da competição, né? Mas também uma situação interessante. Você tem aquele menino que vai chegando naquela situação do sub-20 ali e tal, talvez você não consiga colocar nos outros clubes ainda. E o que você faz com ele do ativo? E tá em potencial, talvez jogar um capixaba aqui, ou tá em evidência, tá numa vitrine, tá jogando. É interessante. Então você começa a tentar fazer o quê? Outras visões do negócio, que é formador. Nunca vai deixar de ser. Se você pegar a base deles, pelo amor de Deus. Não, e assim, na verdade, ele até pode deixar de ser. Quando a tese ficar madura, ele pode buscar outras coisas, mas eu acho que o grande problema... Pode pivotar, né? O grande problema é a visão... fora de realidade, né? A expectativa fora de realidade, que faz com que a tese fique sem fundamento, a tese fique frágil, né? Então, assim, uma tese furada. Não, e até porque no profissional, um amigo meu falava isso pra mim, que era um buraco sem fundo. Rapaz, mexer no profissional é um buraco sem fundo. Por quê? Olha a tese, vocês que, né, empresários também, você investe, porque se você pra ganhar título, ele falava comigo, você ganhar, tem que botar dinheiro. Senão são tratos melhores, tem que inflacionar o mercado, trazer o jogador pagando tal, e tem hora que a conta não fecha, mas o título vem. Eu falo, ok, o título vem, e aí qual é a tua... Eu perguntava pra ele, qual é a equação que você faz no final disso? O título veio, bater palma. E a dívida que veio junto, o que você faz? Aí era aquela pausa, aquele silêncio ensurdecedor. A gente vê. E já não precisa falar mais nada. A gente vê... Aí eu falo, entendi. Agora, já até também pra gente explorar outros assuntos aí, né, Gilvan? A gente está vendo os clubes se organizando internamente, mas a gente ainda vê uma relação minimamente conturbada, inclusive com as federações, digo conturbada como leigo mesmo, né? Porque a gente vê interesses, às vezes, que não estão alinhados, os clubes estão indo pensando numa forma, querendo agir de uma forma mais profissional, e às vezes a forma, a governança com que as federações lidam com as coisas não estão tão alinhadas com esse mundo profissional. Porque os votos, por exemplo, na CBF, se não me engano, na Confederação Brasileira, é dado pelos presidentes das federações locais. E às vezes não estamos representando diretamente os interesses dos clubes, sejam eles formadores ou não, enfim. Queria entender também como é que o mercado brasileiro e mundial estão evoluindo, né? Já entrando no tema de ligas aí, né? É interessante, ótima pergunta. Porque a gente fala dos clubes, mas quem gere os clubes, né? A confederação, as federações, tem esse mesmo grau de profissionalismo? Isso é fundamental, porque se você não estiver ali, você não consegue estar aqui embaixo. Porque, né, aqui em cima, você está aqui embaixo. Toda a governança tem que sair dali também. No final, isso tudo gera o produto futebol. Mas é claro. Né? Mas é isso que a gente está falando. É um ecossistema. É um ecossistema, exatamente. Então, quando você fala da federação, o produto tem que estar bem bonito para você vender na televisão, você conseguir um pacote legal. E tem horas que você vê, realmente, melhorou muito, tá? A Federação Paulista fez isso na década de 90. Melhorou tentou muito. fazer no sentido de empacotar o futebol, né? Melhorou pagar muito. salário de jogador. Tanto é que agora teve até um prêmio, eu esqueci o nome do prêmio, mas foi até que eu vi recentemente, Federação Paulista e a do Espírito Santo, aqui do Gustavo, né, que está como presidente agora, ganharam os prêmios nessa parte de transparência e tal. Legal. Então, quer dizer, até isso é interessante para o Estado do Espírito Santo ter uma relevância nesse sentido, até porque o Espírito Santo sempre teve isso, né? Essa parte fiscal que a gente acompanha bem, de ter essa credibilidade em termos de nacional. Então, se o futebol ainda, em termos de mercado, que ainda, né, porque ainda também é um mercado menor. A gente está no Sudeste, mas é um mercado menor em relação aos demais estados do Sudeste. É uma realidade. Então, outros aspectos que você conseguir trabalhar te dá uma visibilidade, te dá uma credibilidade, você consegue vender melhor seu produto. Pra gente entrar forte nessa questão de liga, é só uma última pergunta. Da SAF do Rio Branco, do Rio Branco, claro. Aqui do estado, que foi a nossa primeira, né, foi anunciada recentemente, eu sei que teve um movimento também analisando o SAF do Vitória, da Desportiva, né? O que você tem para falar para a gente? Qual é a sua visão sobre o mercado regional e esse movimento de já ter chegado uma SAF aqui, as pessoas estarem olhando É interessante, assim, falar na parte de negócio em si, que é onde eu participei também. Em 2020, pandemia, né, o auge da pandemia, eu tenho um cliente meu que virou meu amigo, um japonês. Ele mora em Londres e mora em Tóquio. Aí ele falou assim, Eric, o que tem de oportunidade? Eu estava aqui no estado, a gente estava aqui, um amigo em comum falou assim, tem um time lá na Montanha Capixaba.
Falei, sério? Eu quase não ia aqui, enfim, moro aqui, agora tô ficando mais aqui. Aí, qual é o time? Rio Branco de Venda Nova do Imigrante. Falei, pô, interessante. Terra desse... Sério? Da minha família. Então, ótimo, bom saber, não sabia. Interessante. Aí a gente fui lá, conheci, gostei. Aí acabei que o estado é pequeno, você começa a conhecer várias pessoas que você conhece que não sabia, agora mais um da área. Enfim, fiz uma boa amizade. E a gente levou ele para o Rio Branco de Venda Nova do Imigrante. Estádio Olímpio Perim, se não me engano. Olímpio Perim, exatamente, no centro da cidade ali. E aí a gente falou, era um japonês, falou assim, Eric, I want to gamble. Quero apostar. Final do ano, né, não tá sem fazer nada, enfim, mexer com o mercado financeiro, eu vou botar tanto de dinheiro, se der certo, eu ganho tanto no futuro. Fiz tudo direitinho. Rio Branco foi campeão pela primeira vez do estado, que ele voltou da pandemia, e aí a gestão interina, que até eu peguei muito a parte de conversar com o meu amigo Gilvan aqui, eu trouxe um alemão, que é meu amigo por muitos anos, o Thomas Federspiel, trabalhando no Hoffenheim, no Bayer Leverkusen, com o Zé Roberto, Lúcio, todo esse pessoal, e a gente colocou ele dentro do Rio Branco de Venda Nova, lá dentro do time. Então, ele fez a gestão interina. Tava lá no marketing, tava lá nessa parte toda. Então, assim, ele quando foi pra lá, já pegando essa parte do esporte capixaba, do futebol capixaba, fez um trabalho legal, fomos campeões. Tô achando o máximo ouvir esse case. Fomos campeões. Ano 2021, vice do capixaba nos pênaltis. Jogamos Copa do Brasil pela primeira vez, Série D, Copa Espírito Santo. Então, foi uma coisa legal. Por motivos alheios, enfim, a vontade de todo mundo, acabou que a gente em 2021 se errou a parceria. Mas foi bem interessante. Onde eu quero chegar com isso com você? Eu pude ver de perto o mercado capixaba que eu não conhecia. Legal. De futebol. Então, a gente fala do Rio Branco hoje, a torcida e quem está acompanhando tem que entender o seguinte, como você falou, não é mágica. Não é mágica. Tem que entender o mercado capixaba, que eu acabei de falar agora, em termos do potencial que existe. Eu sempre tento olhar o copo mais cheio do que mais vazio, né? Eu sou mais otimista nesse sentido. Mas o que acontece? Você tem que entender aqui aonde você pode chegar no primeiro momento. Série D, vou passar para C? Quantos anos? Como é que é isso? O estádio é meu? Não é meu? Como é que vou ter receita? Não vou ter receita de estádio? Jogador? Eu vou ter jogador? Qual é o business plan da tese da SAF, isso, né? É isso, mas eu digo assim também isso. Factível, vamos combinar? Tem umas teses que a gente vê... Estabilizar numa série D, depois subir. Exatamente. Pelo menos vamos pensar... Eu tô dando até a dica, hein? Tenta estabilizar primeiro o Espírito Santo, que é hoje. Tenta ser referência no estado. Vou começar a ganhar aqui título, chegar sempre aqui no estado. Aí com isso eu vou participar da Série D, eu vou estar na Copa do Brasil. Aí vamos falar agora de Copa do Brasil, do Rio Branco lá. É onde tem receita. Só de participar, já tem 500, 600 mil reais de primeira fase. Passou para a segunda, tem horas que o valor que você recebe é de um ano inteiro de orçamento. Perfeito. Aí sim você começa a pensar em, opa, onde é que tem o meu retorno? Tem uma brincadeira que eu vi que um clube aqui do estado recentemente que avançou para uma... Não, foi aqui, não sei se foi para a quarta de final, que eles não esperavam no primeiro momento, eles não sabiam nem o que ia fazer com o dinheiro. Então, assim, isso é importante comentar. Quando esse movimento de futebol aqui. Então, a pessoa tem que ter esse entendimento. Não é de uma hora para outra que vai mudar tudo, não vai. E aí tem que ver também quem comprou, né? Os acionistas, o que eles esperam. Tem duas situações de SAF que a gente sempre conversa. É dividendo? Ele espera ter lucro anual ou quanto tempo com o clube? Então, o dinheiro que ele quer retirar vai ser de dividendo? Ou não, vai ser do equity mesmo. Não, comprei por 50, eu fiz esse treinamento, eu tenho não sei o que, hoje vale 100, minha saída vai ser aqui nesse quando eu chegar esse valor. Mas e aí? O torcedor vai aceitar isso? De mudar de dono? Não. Só bem rapidamente, vamos tomar da Inglaterra, a gente vê como acontece com o Manchester lá e os donos que são odiados e tem esse problema. Então, tem a música contra eles toda vez. Exatamente, eu uso até verde e amarelo para não usar vermelho, que é da resistência, do Manchester, dos Glazers, né? Então, quer dizer, e esse é um grupo muito forte, não é um grupo qualquer que está lá. E tô falando de Manchester United, gente. Tô falando da mercado asiático, que a Inglaterra foi muito inteligente de começar na Ásia. E que é aberto em bolsa, que a gente vai falar um pouco disso também. Então, sabe, ainda muita coisa para acontecer, mas eu sempre, como eu falei, sou mais otimista e penso nas possibilidades. Mas, vamos lá, o ativo torcedor, eu não sei até onde no Brasil, falar do Vasco, só uma coisa que eu esqueci de comentar, da minha dissertação de mestrado, eu falo sobre o Vasco, que é o clube do povo, sempre foi. Tirando emoções à parte, né? É um clube que os negros, né, começaram a participar do time, contra o racismo, a causa LGBTQIA+, também, agora recentemente. Então, quer dizer, é um clube realmente que tem umas causas... Tem um histórico, Tem um histórico, história ninguém tira. Eu brinco com isso, história ninguém tira, né? E uns amigos meus já falaram comigo, uns torcida antifascista, que existem, mas 3 que eu lembro no Vasco, outros torcedores normais, sem ser de torcida organizada ou de antifascista. O clube acabou quando fomos vendidos para 777.
Opa, isso me acendeu. Eu falei, a meditação está muito em cima disso. Modernidade, você tem a paixão, como é que funciona isso? Como é que vai ser? Os resultados no campo que não estão acontecendo, e aí? A tradição, uma ideologia. Tudo bem, você tem travas na própria SAF que você não pode mudar, né, em termos de coisas que remetem à tradição do clube, os símbolos, né? Ok, isso é importante, mas tem muita coisa que aí, uma frase que falaram pra mim, eles compraram, um amigo meu, que até bem, depois eu comento quem é que você conheça, ele falou assim, compraram, sabe a história do clube. Eu quero ver o dia que for fechar São Januário e a capelinha. A capelinha atrás. Aquilo para os vascaínos raiz é uma coisa. Não vamos muito longe. Demais, eu soube de um caso do Botafogo, só para lembrar, porque a gente vai lembrando aqui. O John Tessel queria trazer, né, a arquibancada do Engenhão mais para perto. Isso falando, sem entrar no mérito se acerta errado, enfim. Tô entrando no fato. Mas tem a pista de atletismo. E desde então, com o Célio de Barros, do Marca acabou, o Rio de Janeiro, nesse sentido, a Federação de Atletismo usa aquilo ali. É importante para ele. Vetaram. Não teve. E ele ficou chateado, olha só, hein? Porque ele queria trazer para perto, fazer uma coisa, né? Pensamento de SAF e tal. Não conseguiu. Interessante. E aí? Como é que faz? Então, esse é um detalhe mínimo que eu lembrei agora de uma situação que ocorreu agora né? E tá no dia a dia do clube. Bom, voltando para aquele tema, então... Da Liga? Liga. Vamos falar de Liga. Hoje tá nos noticiários, né? Duas ligas que estão sendo criadas, que estão aí... Em conversações, em desenvolvimento, que é a Libra, né? Já com financiadores por trás, né? E a Liga Forte, né? Liga Forte Futebol, LFF. Isso aí. Mas então, assim, trazendo, a gente citou em alguns momentos aqui a referência de futebol europeu, futebol americano, outros países que já têm liga há mais tempo, né? Que já tem esse outro modelo. O que você tem para trazer pra gente? Você falou de liga. Quando fala de liga, vamos lá. Campeonato português. Quando você fala de liga, o que você pensa em liga? É um bloco, né? Você tem bloco. Sim. Os donos ali se reúnem para entender o que é melhor para o produto. Isso é fundamental da liga. Eu penso nos proprietários de times de futebol americano. Ótimo. NBA. Isso é legal. Isso é legal de falar daqui, porque eu fico muito à vontade. Eu morei no Canadá, um bom tempo, doutorado dos meus pais então eu fui bem criança. Já comecei a jogar bola lá nessa época. Depois me aventurei lá no Atlanta Silverbacks, na época do Toronto FC também, enfim. Você jogava de quê? Eu fui zagueiro. Era cabeça de área, né? Volante. Aí que você vai ficando mais velho, você vai recuando. Você vai recuando. Aí eu gostava de jogar até de líbero, que eu ficava de frente só fazendo um corte, né? Não, vai pra cá, aqui, eu corto o caminho aqui. Saída de bola. Mas é bom que você vê o jogo, né? Eu sempre falo que eu via de frente o jogo. Legal. Então, assim, quando você pensa nisso, do futebol americano, na parte americana, é uma liga muito interessante de se estudar, porque o Messi agora foi pra qual time? Inter Miami. Quem é o dono do Inter Miami? Vocês sabem? É o Beckham, é o do Beckham. E o Beckham, eu lembro bem que o Beckham foi pro LA Galaxy quando eu tava tentando uma sorte no Toronto FC. Que tava começando a liga lá, no sentido. A Herbalife veio, teve aquela situação né? E eu brinco até hoje que o Beckham não pegou o auge de mídia social. Na época não tinha. Eu não postava Instagram. Imagina, hoje em dia eu falei, porra, não postei nada lá no Toronto direito, né, no estádio lindo. Hoje você tem essa facilidade. Então, quando você fala do Messi, o que traiu o Messi hoje? Que a gente conversa muito, né, de liga pra lá. É a tranquilidade de uma coisa bem organizada. A competitividade não tá tão baixa como o pessoal pensa, não tá. Tá mudando o foco de jogador mais novo, que tá indo pra lá, não é final de carreira só. E tem toda uma situação de que, aí vamos lá falar em liga, tem a Apple agora transmite. O Messi vai ter uma participação no faturamento ali, das receitas. Aí vem as perguntas, tá? Que eu escuto muito os podcasts, vários podcasts americanos todo dia, né? De esporte. Como é que tá isso? Vai ser da onde? Vai ser do percentual. Aí vem a pergunta da liga. Percentual do Inter Miami? Os outros vão ter que abrir também? Vão fazer votação para isso? Como é que é? Por que você vota? Porque é um mecanismo novo, né? Que criaram pro Messi, exatamente. né? Exatamente. Então é o bloco. Quando a gente fala da liga, a liga americana, pensa comigo. Você tem a parte do draft, né, gente? Vamos pensar do draft. Eu acho sensacional. O que é o draft? É você tentar minimamente, até esportivamente, o clube que foi pior na temporada passada, pegar o melhor jogador na próxima para ter uma competitividade melhor. Só que aí também tem os mecanismos que a gente vê o ser humano, não é simples, né? Fair play financeiro. Não, eu vou falar do fair play que é mais da parte da Europa também. Mas o ser humano é complicado, né, no modo geral. Porque os times, quando viam lá que estavam bem, vão perder todos, porque aí deixa pra lá que a gente vai ser o primeiro. Aí, opa, vamos criar um mecanismo aqui, né, de ter um lottery aqui, uma loteriazinha pros dali, pra poder não ficar o negócio. Mas mesmo assim, você consegue nivelar de uma certa forma.
Legal. Quando você fala de diga, não vai muito longe. O Barcelona, o Messi não ficou lá por causa do fair play. Você tem o fair play financeiro da UEFA, você tem da Liga Espanhola. Então, quer dizer, você tem muitos fair plays ali que são travas, mesmo mecanismos que você tenta dar uma situação de um nivelamento mínimo nesse sentido. E falando como é que é negócio, é interessante ver como negócio. A gente, preparando aqui o podcast, a gente estava conversando. O caso do Messi, né? O fato de, na verdade, não do Messi em si, né? Acabou gerando agora, a saída do Messi, mas a não aplicação do fair play financeiro pelo Barcelona fez com que eles dentro do plano para eles se adequarem ao fair play, eles venderam ativos. Exatamente, eles venderam a Barça Studios, né? Foi a estúdio lá, exatamente. Ou seja, a empresa do Barcelona venderam primeiro acho que 25% e depois mais 25%, venderam metade da empresa deles, da Barça Studios, que produz a Barça TV, produz os programas. A gente estava falando das ligas, né? E o movimento de liga no Brasil, você acha que traz oportunidade também? Com certeza, que é onde você consegue ter essa união para fazer a votação em conjunto, né? Você tem uma força maior na exploração do produto. Só que tem um problema, né? Aí tem que pensar nisso. O americano, quando você faz, né, a situação, eu lembro que eu participei de uma situação que eu vi, você tem a brochure, né, que é o catálogo, né, como é que chama? Qual de franquia, né? Você fala de franquia, né? Você chega lá, eu quero ser dono. Você quer ser dono? Então vamos lá. Tá aqui, ó, custa tanto, aqui que você tem essa situação aqui. Então você tem essa noção exata, daqui a 3 anos que meu clube vai entrar. Então você tem um planejamento ali que você faz, né? E muitas vezes o quê? Sangue frio, né? Você pensa ali e vai. O Brasil, antes de começar a liga, já tem um movimento de briga entre de receita. Não, eu não quero, não. Peraí, meu mercado é maior que o seu. Como é que você vai querer ganhar mais do que eu? E eu sempre digo uma coisa, vou falar muito isso em Curitiba e também no Rio Grande do Sul. O teu adversário, rival, estando forte, é a melhor coisa que tem. Sim. Que é onde você nivela por cima e o produto cresce, você vende. Não adianta o Atlético, eu falei, tá muito bem. E o Paraná, que eu sempre fui apaixonado pelo Paraná Clube, tá na Série B do Paranaense. É porque vira um pensamento nesse sentido, assim, você está fortalecendo o produto futebol, claro, de qual todos nós fazemos parte. Exatamente. E aqui no Brasil, acho que também tem 3 palavrinhas, 3 letrinhas, que é ego, né? Que, na verdade, você acaba brigando pela sua marca, né? E assim, ou seja, óbvio que isso tem que ser muito bem estudado, claro, bem estruturado, mas para que, se o produto futebol for maior, a sua marca vai ser maior, claro, também. Que quando você olha para mercados como o europeu e tudo mais, eles não olham só para dentro de casa, inclusive. Os caras estão olhando para o mercado chinês, estão vendendo produto na China, estão fazendo excursão para a China e para outros países. Você, né? pega a NFL, né? Eles começaram testando com a Inglaterra, foram para o México, foram para a Alemanha. Exatamente. E tipo assim... E você fala de futebol americano, né? Futebol americano. Não, futebol americano. Entendeu? É muito interessante isso. É verdade. E interessante também que você citou o Paraná, né? Deve ser um dos primeiros casos de M&A no Brasil, né? Era Ipiranga, Pinheiros e Colorado. né? Eu lembro disso. Eu tinha cadeira no Coxa, no Atlético e no Paraná Clube. E assim, era impressionante o patrimônio social do clube. Infelizmente foi sendo dilapidado, né? Dívida e tal. Mas é impressionante isso, porque era M&A. Mas assim, e foi interessante porque era um clube, digamos assim, da classe operária, com a classe, não é elite, mas enfim, um pouco, né? Uma classe diferente nesse sentido. Se juntaram e foi uma potência. Sim. No começo dos 90, tricampeão. Lúcio Flávio ali. Opa, essa galera toda dali. Então, e tem a Vila Capanema, que é um estádio histórico da Copa do Mundo de 50. E depois... Infelizmente. Isso, porque é importante. Só que vem a pergunta de um amigo meu, mas será que comporta ter 3 times na capital, em termos de mercado? Não vai muito longe, não. Aqui no estádio me perguntaram algumas vezes pessoal de fora. Eric, dá pra ter 3 times na Grande Vitória? Aí é uma questão também de torcida, de apaixonado e tal, que eu não vou entrar nesse mérito. Mas é a pergunta em termos de mercado. Que tem que ser respondida, o tamanho do mercado. Já que a gente deu uma volta e voltou em Curitiba, eu quero ouvir o case. Curitiba. Conta um caso aí pra gente de quando você estava lá. Não, Curitiba... Assim, curioso, algo curioso. Não, curioso, gente. Não é curioso, mas aconteceu comigo, né? O jogo contra o Fluminense. Todo mundo lembra marcante, disso. Né? Muito marcante. Muito lembro. Porque assim, Fluminense, na verdade, ele não tinha como não cair. Não sei se vocês lembram disso. O Fred começou naquela fase sensacional, o time tinha 0,01% de chance de... Eu não lembro o percentual, mas era muito pequeno. Era uma coisa absurda. Era um absurdo. E aí aconteceu que
Nosso time não era pra cair. O time não era time pra cair. Em termos de orçamento, Marcelinho Paraíba estava lá, estava em uma condição interessante ainda. Pedro Ken jogava lá, o Casey tinha acabado de sair. Tinha um time bem interessante. E os treinadores eu conheci, o René, o Ney Franco, que era treinador na época. Eu conheci o Felipe Ximenes, que é meu amigo pessoal até hoje, gestor de futebol. Vou tratar com ele semana que vem. Então, assim, era um clube, não tinha como cair. Só que as coisas foram acontecendo, o Fluminense foi ganhando. E, gente, o que é isso? A gente de um ponto nos 2 jogos ali, que a gente perdeu os 2 jogos, Santos e Cruzeiro. Aí foi pro jogo, o último jogo contra o Fluminense. Só que aí uma coisa que aí eu comentei muito isso na época, eu comento onde eu falo de palestra, do aula, eu falo sobre isso. Aquela questão de você entender o futebol, mas não como guerra, né? E eu falo futebol que, na verdade, isso eu sempre falei, agora as pessoas começando a ver isso. O futebol, na verdade, é um reflexo da sociedade, que sempre falava uma frase: o que fica no campo, fica no campo. Eu sempre fui contrário a isso. Eu sempre achei que o futebol, pelo contrário, o que acontece ali é um reflexo da sociedade que você está inserido. Sempre foi assim. Então, quando você começa a falar da guerra, eu lembro até hoje, começaram a pintar o rosto, vamos pra guerra, que a gente nunca perdeu aqui, vamos ganhar e tal. Eu falei, isso aí não tá legal. De qualquer forma, não vai estar legal. E aí deu no que deu. E foi uma coisa foi horrível. No que deu, né? Foi horrível. Eu tava com meu pai, aí vamos os detalhes. O meu pai no estádio, o pai até morar no Rio na época, aí falei, pai, acabando o jogo, sai daqui correndo, porque o negócio tá feio. Você começa a sentir o ambiente, né? Tá carregado. E nesse sentido, o Mário Bittencourt já estava no Coxa, eu conheci o Mário um tempo lá da CJD. E eu saí de lá de Camburão, do estádio, junto com os árbitros, que eu tinha que dar uma guarida para sair, muito depois. E isso foi uma situação que foi um marco também no futebol, eu acho, também. Né, das penalizações, pelo menos nesse tipo de situação. O Curitiba teve que jogar fora, jogando em Joinville e tal. Só que eu ainda acho que as pessoas ainda têm que ter um pouquinho mais de percepção em relação ao que elas falam ali nas entrevistas, algumas atitudes dentro de campo, que eu acho que ainda está faltando ainda. Perfeito. Mas é um processo que, quando você fala de Curitiba, que marcou muito, foi sair de Camburão, num estádio de futebol, nunca imaginei, com os árbitros comigo, falou, vamos embora, a gente tá junto nessa. Vamos aqui que a gente tá junto nessa. Com o escudo aqui da polícia, a gente saindo ali no meio. Isso já era o quê? Já era meia-noite. O jogo tinha acabado, né? Na parte da tarde. Daí que eu parei um pouquinho do futebol pra ficar na parte de entretenimento, depois eu voltei. Mas marcou muito minha vida. Valeu a história. Uma coisa sobre a Liga ainda? Claro. Eu não tô acompanhando diariamente sobre isso, mas eu queria tirar uma dúvida se tem algum encaminhamento. Claro. A ideia é criar uma liga que se molde ao Campeonato Brasileiro atual, do jeito que ele é, nas divisões que ele tem, ou não? Formar uma liga que vai determinar as novas regras e vai se fechar, talvez se blindar um pouco e escolher quem vai entrar para essa liga? Esse é um ponto muito interessante. Por quê? A gente falou de liga, mas acabou não dando uma ênfase numa situação. A Liga Americana, quando se fala de Liga Americana, é de Sportainment, que é a expressão que eu sempre uso, esporte e entretenimento. Estão ligados para mim. A gente que já foi no mercado americano, é um entretenimento. É um esporte de altíssimo nível. A NBA, ontem você vê isso. Mas você tá ali, você consome, você tá ali. É diferente. E em qualquer esporte, né? O beisebol tem o seu ritmo, né? Que você faz muito negócio, lembra? A gente ficava conversando ali, bateu. Mas mesmo assim, quando você começa a ver a importância do jogo, dos detalhes, o futebol americano também tem isso, o basquete, o rock, eu sou apaixonado por rock, morei no Canadá. Gosto muito. Então o futebol é o nosso esporte mais popular. Só que ali você não tem divisões, né? Você não tem divisões. E isso eu tô escutando até num podcast americano sobre isso um dia. O cara perguntando como é que os caras na Europa fazem. Quer comprar time na Europa de soccer e lá você pode estar num orçamento de tal no primeiro ano, depois você caiu com outro orçamento. Como é que é isso? Então, para eles tem essa situação. Então, a gente fala de liga, a gente obviamente não vai estar na Liga Americana. Não tem como, porque esse é construído em termos de futebol no mundo todo, tirando os Estados Unidos. Que lá você tem o quê? Tem USL, você tem outras ligas ali que você ajudam, não vai muito longe, o beisebol vai. Você tem a Triple League, as outras ligas que você faz de time de fazenda, farm teams, pro time principal, é onde os caras saem. O aspirante vai antigamente. Então, assim, a liga não tem esse modelo americano, isso é impossível. Mas pensa comigo, que você comentou, você tem a liga atual, que não vai ser americana, uma liga mais europeia, digamos assim. Modelo europeu. Com a descida, subida, enfim, ok. Que é mais aderente ao que a gente pratica. E aí você acha, seriamente, que a CBF, por exemplo, que gerencia tudo isso, não vai ficar perto? Você não tem como. Me desculpe. Se você querer se enganar, eu acho que é se enganar. Utopicamente, não vai ter como. A CBF é muito forte. Já está constituído, e é um elemento, sim, que tem que fazer parte da mesa e entender da melhor forma. É um stakeholder, né? Exatamente, perfeito. Como é que você vai participar?
Até porque a questão de arbitragem, Claro. a questão Isso, vamos muito de convocação Exatamente. e tudo. Tem seleção. Calendário. Tem calendário. Então você tem que entender isso da liga. O que a liga vai ser forte? É o quê? A força dos clubes poderem juntos, sem ego, sem vaidade, pensar no produto como um só, e com isso vender melhor. O Clube dos 13 Você lembra? pode ser considerado como uma semente do que está acontecendo agora ou Não, uma porque- semente que não germinou, talvez? Pode ser na época, mas aí tinha interesses, Uma né? semente de outra planta, né? Não, mas aí tinha interesses ali. Era separar os grandes dos outros. Mas não vai muito longe, pensa comigo, você falou de liga interessante. Que aí, coisa que não aconteceu, tô falando de Europa, hein? E a liga que iam fazer lá na Europa? Sim, Ah, sim, tentaram verdade. fazer lá, né? E aí? E o elitismo, como é que você com a ia fazer UEFA, aquilo ali? né? Exatamente. Como é que você pensa isso? E foi uma frustração da noite pro dia, né? Foi uma Não, coisa- começou num dia, no outro já não tinha mais. Não, É. o Real Madrid, vamos lá, você sai o Real Madrid, por exemplo, o que vai ter ali? O que sobrou? Então, olha o que eu tô comentando, foi ótimo a gente lembrar aqui agora Verdade. de uma situação da UEFA com a Liga que ia ser uma super... Ela não merece, a Superliga, né? Era super. Superliga, Ah. acho que é isso. Então, assim... Então, o importante hoje, que eu sempre falo quando eu estou nas reuniões com alguns amigos de clubes assim, das ligas, é entender o que está sendo discutido ali. O que você quer ir? Por exemplo, vamos lá, senta na mesa com você. Eu sou associação, você é SAF. Já começa uma situação diferente hoje em dia que nem se pensava. Quais os interesses em comum, quais não são interesses em comum? Como que uma SAF pensa e como que um clube modelo antigo pensa. A né? princípio, você tem que pensar igual no sentido de que receita e despesa, eu vou ter que ter lucro, eu vou ter que ganhar mais do que eu gastei. Não interessa se a associação ou SAF. Mas e além disso? Como é que você pensa? Como é que você pensa mercado? Como é que você pensa que a tua audiência é muito melhor do que a outra? Eu não vou querer dar dinheiro para ele, que quem leva a audiência na televisão sou eu, ou no streaming, onde você quiser, no estádio sou eu. Então é interessante isso. Isso aí é algo que eu particularmente adoro, porque tem muitos elementos que você tem onde conversar e trocar ideia. E você tem uma questão de planejamento ou projeção, né? Exatamente. Porque hoje, o pouco que eu li das ligas, tem cláusula de performance, né? Quanto mais você performa, maior pode ser sua receita. Então não te taxa como algum clube, um time que vai ficar para trás. Exatamente. Se eu conseguir, no resultado esportivo, atingir a posição XYZ, é o que tem hoje já. Não, é que tem hoje, o pessoal não sabe disso, né? Mas na classificação do brasileiro, faz diferença ficar, não cair, ok. Talvez é aquele pessoal que não vai nem para a Sul-Americana, nem para... Mas dependendo da posição que você vá, não só igual a Copa do Brasil, que realmente você vê ali, mas você tem a tua premiação ali. Isso faz diferença. Sim. E quando você faz o orçamento do ano, e tem futebol, você tem isso, né? Você pode acertar ou errar. Não, eu vou chegar, pelo menos você tá lá, né? Vamos começar o ano, né? Não aqui, nós três aqui. Não, quarta de final a gente vai chegar na Copa do Brasil. Pelo menos, então bota aí. Qual expectativa de receita tá ali. De premiação de futebol. Mas eu sempre falei com o pessoal a vida inteira. Aí eu acho que agora estão começando a escutar um pouquinho. Tá, mas vamos lá. Gestão de tudo, né? Vários cenários. E você não chegou. Sim. O que você tem? Qual é o teu plano B aqui? Qual é o plano C? Qual é o plano D? Gente, despesa que você vai tirar. Exatamente. Vai vender jogador tal? Vai vender aqui? Vai fazer alguma espécie... Não, aí tem que vender jogador tal que está na nossa lista ali que o fulano quer comprar. Perfeito. Vai gerir... É um negócio, não é um negócio? Ó, pessoal, o papo tá muito bom. A gente tá caminhando um pouco pro final. Não queria deixar de passar por um tema que o Eric também conhece bem, que é futebol feminino. Opa. Que também tem passado mudanças recentes no Brasil, inclusive tendo mais audiência, né? Sendo com mais visibilidade. Os times também investindo, acho que um pouco mais, por conta desse ciclo talvez virtuoso que está entrando com alguns mecanismos, né? E vai ter a Copa do Mundo agora, né? Mês que vem, né? Julho, exatamente. Perfeito. Então, assim, fala um pouco pra gente. O futebol feminino, o que você enxerga como oportunidade ou essas mudanças? Oportunidade. Sempre cheguei. E aí eu queria emendar, o futebol feminino, ele depende hoje do masculino, os clubes que lideram o futebol feminino, como a gente vê o Flamengo, o Palmeiras. Ótima pergunta. Corinthians. Porque seria legal a gente ver uma iniciativa que não tenha. Ótima pergunta. Né? Assim, onde eu conheço, até estava na Ladies Cup ano passado, né? Que é uma competição super legal em Araraquara. E foi legal que eu conheci o pessoal próximo também, que estava o Atlético de Madrid também, Universidade do Chile, de fora. A gente conversou muito sobre isso. O que acontece? Hoje, você pegar para analisar quem tem excelência de clube
que está ali interessante, que tem essa coisa diferenciada, são seus orçamentos próprios. Você não tem naquela situação de pegar um orçamento do masculino, por exemplo, e jogar no feminino. Não. Você tem um orçamento próprio, tem uma estrutura própria. Quando você fala de futebol feminino, o que eu vejo? Oportunidade. Sempre vi oportunidade. Sempre vi. Então, assim, hoje você tem a Copa do Mundo vindo aí, é um momento que eu sempre falo pra todo mundo, né? Eu converso com muita gente do Palmeiras, eu tenho até a camisa bonita da Libertadores, ano passado que eu ganhei, que eles foram campeões da Libertadores pelo primeiro ano. E você vê empresas mais sólidas, né? Assim, tipo a CIMED, né? Que já entrou agora no feminino do Palmeiras, no primeiro momento. Então, assim, quando você fala do feminino, dessas equipes, mesmo assim, você ainda vê que ainda tem uma carência de algumas situações, mas eu vejo com oportunidade, como comentei. Mas a Copa do Mundo é o momento agora. Eu sempre falo que as pessoas aproveitem. É uma alavanca, né? Por mais que a gente aqui, vamos supor, nós três aqui, a gente sabe todo o porquê do futebol feminino, a gente gosta, a gente vê a oportunidade, a gente sabe da importância, a gente aqui. Eu sempre falo com as pessoas, mesmo aqueles que não veem dessa forma, pelo menos aproveite esse momento para tentar alcançar o objetivo que você quer e talvez ele chegue junto com você por outro caminho. Mas o objetivo vai ser alcançado da mesma forma. Da visibilidade, pelo menos. Das marcas. É o momento que você tem de mostrar todo o seu potencial e mostrar realmente a sua importância. Porque todo mundo está olhando. Então, tem que pegar essa oportunidade. O que foi interessante, que aí tem que comentar, a CBF, naquele movimento atrás, de obrigar os clubes do masculino a terem o time feminino, tem horas que, se as pessoas não vão de uma forma, obrigar a fazer. É um caminho. E tem aquele pensamento, né, de todas as divisões, todas as séries, A, B, C, D, se tá no masculino tem que ter feminino. Isso é uma coisa bem que é aquilo que a gente tá comentando. É um desafio também. É um desafio. De você ter jogadoras todas que consigam preencher, você ter base, você ter condições, que não vai muito longe. Sem citar um time agora, por exemplo, que eu não vou citar o nome, ele subiu da B para A no brasileiro, subiu com um time super bom, aí foi jogar agora o campeonato da série, fez 1 ponto no brasileiro, acabou agora. Por quê? Porque só tomou goleada, porque se desfez. Por que se desfez? Porque o time masculino também caiu para a Série B. Aí o orçamento foi embora. O orçamento vai... Então, aquilo que a gente está comentando, se você tem orçamento separado, sem essa visão, não tem problema, o masculino caiu, ok, mas o meu feminino aqui já tá se segura dessa forma. Então, assim, no feminino eu vejo muita situação, no Espírito Santo mesmo ainda vejo muita oportunidade. Eu sou apaixonado por futebol feminino, sempre que eu posso eu ajudo. Só uma curiosidade, você falou, eu lembrei agora. As advogadas do Estado não tinham... Eu fui jogar em 2019, campeonato dos advogados da OAB, me acharam para jogar. Ainda, meu joelho permitia ainda. Hoje, exatamente. Hoje não dá mais. Hoje é impossível. Então, fui campeão do torneio do OAB aqui no estado. Eu aposentei. E a gente pensando, como é que as meninas não tinham? Aí era o quê? 2019. Copa do Mundo anterior da França que teve. Falei, gente, é um absurdo não ter. Vamos fazer um jogo aqui durante o masculino. Então a gente fez um jogo, 2 meninas, né, 2 times femininos, das advogadas, no dia do masculino. Lá no Álvares ali. Dali, eu fui ser treinador de um time, comprei bola e tal, vamos começar. E hoje eu tô muito feliz porque, aí que eu falo negócio de gestão e tal, porque se eu tivesse hoje ainda como treinador, tá tudo errado. Tá tudo errado. Hoje eu tô onde eu tenho certeza que eu posso estar, na gestão. O treinador que tá lá, hoje tem qualificação, tem licença, tem um cara que faz a preparação física. Aí você vê o quê? O projeto crescer e legal. Cada um no seu quadrado que a gente brinca na sua função que você tem credibilidade. E o legal é que o futebol, eu vou falar o futebol como um todo, não vou segmentar feminino e masculino. Os ídolos estão muito claros, as ligas estão cada vez mais fortes, né, na Europa. Às vezes eu vejo o futebol aí falando do feminino mesmo, Champions, né? E tudo, né? Tipo assim, estádio lotado. É isso aí. Domingo de manhã. Tipo assim... Mesmo assim, tem detalhes que podem ser consertados. Por exemplo, teve um jogo lá, eu não lembro, não sei se foi do Barcelona, que não entregaram as medalhas. A gente estavam lá, as meninas ganharam e... Aí, peraí, né? Erro de protocolo. Pelo amor de Deus. De organização. E no masculino tem isso? Provavelmente não. Não também posso afirmar. Sim. Então são coisas que você ainda vê... Mas é que eu te falo sempre, é o lado do copo aqui que eu acho que ainda tem possibilidade de chegar num nível que tem possibilidade para isso. Legal, é muito bom. A gente passeou por diversos aspectos e vários deles, a conclusão nossa aqui é de que tem oportunidade. Você sabe o que aconteceu ontem? A gente está falando hoje aqui, enfim, mas ontem em relação a hoje. O Real Ariquemes, um time lá de Rondônia, da Série A, isso é um fato notório, não jogou contra o Santos, última rodada, está rebaixado, não jogou.
Não entrou em campo. O Santos foi, elas não entraram em campo, as meninas, por quê? Salário atrasado. Então, aí está falando também, do fato notório, de que é um clube de Série A que teve esse problema. Então, aí você ainda enxerga que existem situações e lacunas ainda, principalmente no feminino. Para evoluir, né? E aí, na outra parte, eu até falei com a Nut, que é uma amiga que eu tenho da Ferroviária de Araraquara, que é um projeto muito bom, feminino. Foi um dos primeiros que ganhou a Libertadores, né, o time e tal. Sub-12. Eu falei, Nut, Sub-12. Espetacular. Cara, vamos voltar o quê? A base. A estrutura. Fiquei muito feliz. Falei, agora, o Sub-12. Eu falo com a Thaís da Federação de São Paulo. Quase não tinha campeonato feminino da base. Agora ela faz o campeonato feminino, tem as peneiras, que eu falei, gente, isso aí é a ideia para os outros estados. De você ter jogadora, você movimentar. Então, quer dizer... Eu morei nos Estados Unidos em 99, 2000, fazendo intercâmbio. E aí, eu fui para uma região que não era de futebol, soccer, né? Era só o futebol americano mesmo. E na minha escola não tinha soccer, então eu ia jogar na cidade ao lado, na Louisiana, em Shreveport. E lá era muito mais meninas do que meninos jogando soccer. Era uma coisa assim. Em 91, quando eu morei pela primeira vez em Ottawa, no Canadá, e eu ia jogar em Nova York, ali também no estado de Nova York, a gente jogava, então, impressionante. As meninas sempre. Então, o futebol feminino dos Estados Unidos. Lá é mais forte, né? Sempre foi forte. Sempre foi. Aí, e mesmo assim, vamos pensar agora, a liga ainda americana do soccer, ainda falo que eu converso com a gente, ainda falta que ainda, a Marta jogou lá agora, no Orlando e tal, ainda tem uma situação que você ainda tem mercado. Até porque aí sim, lá você tem a base desde sempre muito forte. Então, aí claro, você tem pessoas que, né, jogadores já americanos já que têm uma força muito forte, é ótimo, mas em relação a quê? A parte da propaganda mesmo, da imagem. Em futebol, como você está falando, a credibilidade, a transparência e tudo, a gente fala e volta ao quê? Ao produto do futebol, aos jogadores, essa parte toda de você, as marcas querem estar junto com você, não vai estar junto. Então é tudo, esse ecossistema que a gente fala é fascinante pra mim. Olha só, infelizmente a gente está chegando no final. Eu queria ainda te perguntar um pouco sobre a sua atuação como procurador, né, no Tribunal de Justiça Esportiva. Me corrija. Do Espírito Santo, TJD. Perfeito. Que é de futebol. TJD de futebol. E aí, como você falou antes na introdução, da vice-presidente corregedor é do TJDU, que é, ou seja, os outros esportes que não têm a seu tribunal específico, você tem o unificado que a gente julga também. Já fiz uso desse serviço quando era faculdade, eu acho. Negócio de DCE, diretoria esportiva. Já precisei fazer uso disso. Chega lá para você quais esportes? Não, por exemplo, TJDU hoje muito forte na futsal, né? Futsal é muito forte. Legal. Aqui no estado. E a gente está buscando, a gente teve o lançamento oficial agora, e foi interessante porque a gente fez o lançamento do canal de denúncias no esporte, que é fundamental. É fundamental. Infelizmente, existe ainda muito isso no esporte como um todo, né? Essa parte do assédio, enfim. Tanto assédio, vamos botar assim, contra menores, né? Sexual, exatamente. Assim, até assédio de outro tipo de assédio, né? Claro, assédio moral. Assédio moral, inclusive questões de contrato, forçar um contrato para um garoto jovem, imagina. Não, e tem toda uma questão também que hoje em dia, infelizmente, né, a gente pode até um dia falar um pouco mais, que é um assunto realmente muito eu ia falar que do racismo, que é algo que, a gente pensar na sociedade que a gente vive hoje, ainda existir casos assim, aí vem muito em relação ao que também? A punibilidade. A gente fala sobre isso, né? As pessoas passaram a não ter mais vergonha, que isso é uma loucura. Isso é surreal, você achar que na sociedade que a gente vive hoje, as pessoas não podem ver isso. Você não pode ver sociedade. E aí é uma coisa do esporte, nessa questão da paixão, parece que as pessoas acham que, por exemplo, uma agressão, que também é um crime, ou um dano a um patrimônio, a pessoa acha que porque às vezes está num estádio, ela passa... aquilo que eu falei, que ali, o que fica no estádio, não fica no estádio. Essa questão do racismo que a gente está falando hoje, que o Vinícius ainda é um jovem, mas é um guerreiro, é um rapaz realmente que tem uma força que é impressionante e está levantando uma situação que realmente tem que ser discutida, porque é estrutural, né? Essa é uma coisa estrutural na sociedade. Você parar para analisar, é estrutural. Não, e em muitos países, né, uma cultura que não combate, né? Exatamente. Porque a gente é um país misturado que, pelo menos, acredito que a gente tem uma cultura de combater o racismo ou combater algumas coisas, mas tem outros países que não tem tanta essa cultura, né? Então essa bandeira está sendo levantada e por ser um caso
um ícone, né? Um jogador que tá entre os melhores do mundo, do Real Madrid. Você agora parte da Conmebol, da Libertadores, que aconteceu agora. Os caras ali, agora, quando eu falo da vergonha, perdeu o total do senso. Alguns países sul-americanos, a cultura do país... o cara mostra a câmera e ele tá lá. Tipo assim, ele não tem mais aquela coisa de tentar fazer na encolha ou gritar escondido, que também é muito do mecanismo de ridículo que eles fazem nesse sentido. Não, agora é uma coisa aberta. Escancarada. E não dá pra separar o esporte disso. Não pode. Não dá. É aquilo que a gente falou, a punição esportiva vai... Teoricamente não. A punição esportiva talvez seja o caminho. Exatamente. E aí a gente começa a perguntar, e aí, o clube vai ser penalizado? Não vai ser penalizado? É uma questão que a gente está discutindo. Hoje eu estou discutindo, quando você fala de direito esportivo, isso é justiça esportiva. Perfeito. Eu sempre atuei desde 2008, antes de ir para Curitiba, não acabei falando, trabalhei na FBA, que é Futebol Brasil Associados, que antes de alguns clubes grandes caírem, a CBF não organizava a Série B, era a FBA, lá no Rio de Janeiro, no Downtown. Eu até digo o nome, porque a gente é muito grato, a gente tem que ser grato a quem, né, se te ajuda de alguma forma. Oswaldo Sestaro, que até hoje está aí, ele que me levou lá e lembra até hoje. Meu primeiro processo foi com a América de Natal. Éric, você sabe fazer? Sei, nunca tinha visto. Sei, claro que sei. Quem nunca, né? Sei. E me apaixonei ali. Dali que o Curitiba me contratou depois, enfim. E é todo um procedimento, né, da justiça desportiva que é apaixonante também. Mas é isso que a gente está falando. Sociedade não tem como desligar da parte de campo, da parte das 4 linhas do estádio. Não vai muito longe, né? Aqueles gritos homofóbicos também, né, que começou muito no México, né, e depois no Brasil copiaram. Então é isso mesmo, é a situação de você ter punibilidade, você chegar ali e mostrar que não. São pautas que têm que ser enfrentadas. Tem que ser enfrentadas. Não é terra sem lei. Aqui tem lei, tem que ser cumprida. Interessante, né? O lado vascaíno vai falar mais alto, mas na torcida do Vasco, você imagina a torcida, você olha aquele monte de, desculpa o termo, brutamonte, aquela galera... Tem lá a bandeira do orgulho LGBTQI+, exatamente. Exatamente. É bem interessante. Parece um contrassenso, mas na verdade o Vasco tem essa história, né? A torcida vascaína tem essa história de levantar bandeiras não antes defendidas pela comunidade. Exatamente. A questão do negro, da diversidade. Exatamente. É bem interessante isso. E tem que ser discutido. Eu sempre falo isso, tem que ser discutido. De uma forma aberta, de uma forma franca, com conteúdo, né, que também as pessoas acham que tu pode falar de tudo, também não é assim, cada um tem que saber até onde você pode falar, o que você sabe de diverso, sabe daquilo realmente. Se você não sabe, bote alguém para te ensinar e conversar a respeito para você entender minimamente a situação. Perfeito. Pessoal... Mas já acabou? Não. Muito obrigado. Não pode. Muito obrigado, foi muito ótimo legal. Mesmo. Queria agradecer. Opa, prazer meu, todo. E também o Rando, com vocês aqui. Que aceitou o convite também de fazer aqui o co-host. Queria pedir para quem está assistindo, quem ficou conosco até agora, para curtir o episódio, caso tenha gostado, eu tenho certeza que não tem como não ter gostado, para compartilhar, para que ele alcance mais pessoas. A gente vai distribuir aqui na rede do IBF, porque é como a gente chama aqui, né? A gente está criando conteúdo qualificado. Exatamente. E a gente misturar aqui negócios, finanças, né? Economia, com futebol, com o mundo esportivo, é muito interessante. Você falou de finanças, não te cortando, já sei que a gente está no final aqui. Finanças, a gente não discutiu, serve uma outra situação. Clube de futebol, aqui no Brasil, em relação à bolsa, será que vai vingar? Fica o questionamento aí, será que vai vingar? Então, eu ia falar o seguinte, depois a provocação para a nossa audiência, para curtir bastante, para compartilhar, porque... esse movimento do IBF, na verdade, o IBF Cash, né? A gente tem vários temas vão ser tratados aqui, a gente tem vários outros comitês de conteúdo qualificado, e eu acho que dá pra gente fazer outro episódio pra gente explorar novos temas. A gente, para esse episódio, convidou o pessoal que tá à frente da SAF do Rio Branco aqui. Infelizmente, por incompatibilidade de agenda, eles não puderam vir. Então, a gente tem outros temas para explorar. Deu para ver que o Éric tem conteúdo de sobra. Temos outras pessoas interessantes que a gente pode trazer também. Então, esse episódio aí sendo de agrado da audiência, a gente faz um esforço aí para fazer mais um. Fazer a continuidade. Será um prazer. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBF, sendo ele categoria Diamante, ArcelorMittal e Vale, categoria Master, Apex, Banestes, Med Senior e Cicobi, categoria Pleno, Baker Tilly e SH, Machado, Mazei e Pinho Advogados, Time Now
e FUCAP Business School. Apoiadores: Accounting, Contabilidade e Consultoria, Ótima, Rede Vitória, TES Contabilidade e TV Capixaba. E apoio institucional da FUCAP Business School.